E se cavernas antigas, descobertas por arqueólogos, emitem sons inexplicáveis, gemidos e gritos assustadores, como se a própria história estivesse aprisionada? O rio Eufrates, que já viu civilizações nascerem e prosperarem, carrega um segredo milenar. Não é apenas um rio, mas uma prisão divina que aprisiona 4 entidades sobrenaturais tão perigosas que estão seladas desde o princípio para um momento exato. E a profecia que confirma essa prisão não só é real, mas já está em andamento. Essa mesma precisão que rege a criação é a mesma que decreta o extermínio. Você vai entender por quê, para milhões, quando o Eufrates seca, o som dos gritos dos aprisionados ecoa das câmaras milenares, e o que a Bíblia revela sobre o momento exato em que a vida na Terra será dividida por eventos que mudarão tudo, e como você pode discernir os verdadeiros sinais nessa profecia confirmada. Imagine um rio que alimentou civilizações inteiras por milênios. Um rio tão grandioso que está presente desde as primeiras páginas da Bíblia, lá no Gênesis, fluindo no Jardim do Éden. É o Eufrates. Mas, e se esse mesmo rio, que parece eterno, estiver secando diante dos nossos olhos? Nos últimos anos, uma seca sem precedentes tem atingido o Eufrates. E o que antes era impensável, agora é uma realidade diária. A gente vê agricultores na Síria e no Iraque sofrendo, suas terras rachando. Mas estudiosos, aqueles que olham mais fundo, estão vendo algo muito, muito maior que uma crise ambiental. No fundo do rio, estruturas que estavam esquecidas por milênios estão começando a aparecer. Túneis, câmaras subterrâneas que não só intrigam a arqueologia, mas também batem perfeitamente com descrições de textos muito, muito antigos. É que no livro do Apocalipse, capítulo 9, a Bíblia fala de 4 anjos. Anjos que estão presos bem ali, junto ao grande rio Eufrates. E eles serão soltos. Não é só isso. A Bíblia chega a mencionar que esses anjos estão marcados para tirar a vida de 1/3 da humanidade em uma data específica. A hora, o dia, o mês e o ano. É uma daquelas poucas vezes na Bíblia em que uma profecia vem com uma precisão tão exata. A pergunta que não quer calar é: essa hora já chegou? Tem gente que acredita que sim. Que tudo o que a gente está testemunhando hoje, as guerras que não param de aumentar, a sociedade se desfazendo, os desastres na natureza e agora a seca do Eufrates são sinais. Sinais de que essa prisão espiritual está se desfazendo. Alguns chegam a dizer que esses 4 anjos já estão por aí, invisíveis, preparando um acontecimento que vai fazer qualquer guerra humana parecer insignificante. Mas quem são eles? Por que Deus os manteve presos por tanto tempo? O que há de
tão perigoso na libertação deles? E se eles já estão por aí, o que nos espera? Conforme a gente vai explorando isso, vamos viajar pelas páginas da Bíblia. Vamos escavar túneis que acabaram de ser descobertos lá no deserto do Oriente Médio. E vamos encarar o que pode ser um exército espiritual com proporções que a gente nem imagina. Isso não é só um estudo bíblico, é um alerta. E não estamos falando só de simbolismo, não. Há descobertas recentes, com câmaras subterrâneas que têm escritas em línguas antigas, sons inexplicáveis que vêm do subterrâneo e construções que, simplesmente, não deveriam estar ali. Parece que o mundo está se desfazendo, como se alguém tivesse apertado um botão invisível, liberando forças que a gente não consegue nem compreender. O fato de tudo isso acontecer, bem onde a Bíblia diz que 4 anjos caídos estariam presos, é algo que a gente não pode ignorar. A ligação entre o mundo espiritual e a geografia nunca foi tão clara. Entender isso não vai exigir só curiosidade, mas muito discernimento. Porque, ao desvendar esse mistério, a gente não está só olhando para o passado. A gente está encarando o futuro da humanidade. Se a Bíblia está certa e os sinais mostram que ela está, então o tempo não está a nosso favor. Antes de entender o que pode acontecer com essa possível libertação, a gente precisa olhar para quem são esses seres. Quem são esses 4 anjos que estão presos embaixo do Eufrates? E por que Deus quis que eles ficassem ali até os tempos do fim? Eles não são seres malignos comuns, nem são só símbolos de uma história antiga. Eles são descritos como agentes diretos do juízo de Deus. E, quando forem soltos, podem tirar a vida de 1/3 da humanidade. No livro de Apocalipse, capítulo 9, a cena é angustiante. Uma voz que vem da parte de Deus, do altar de ouro, dá uma ordem ao 6º anjo para tocar a sua trombeta. E com esse toque, 4 anjos são soltos. Mas, veja bem, não são anjos celestiais em missão de salvação. Eles estavam presos, e isso já diz muito para a gente. Na teologia, quando anjos são presos, isso sempre é um sinal de castigo. Em Judas 1, versículo 6, a gente lê que alguns anjos não mantiveram sua posição original e foram lançados em prisões eternas. Em 2 Pedro, versículo 4, fala-se de anjos em um lugar profundo, o Tártaro, esperando o julgamento. Ou seja, a ideia de anjos presos por Deus não é nova e sempre aponta para entidades celestiais que cometeram grandes erros. No caso dos 4 anjos do Eufrates, a prisão deles é ainda mais séria. Eles não só estavam presos, mas com um tempo marcado para sair. A hora, o dia, o mês e o ano. Isso mostra que existe um plano exato, milimetricamente planejado por Deus, antes mesmo de o mundo ser criado. Mas
Quem são eles de verdade? Alguns estudiosos pensam que podem ser anjos ligados à rebelião original, aquela que está em Gênesis 6, quando filhos de Deus se relacionaram com mulheres e deram origem aos nefilins. Outros acham que são príncipes espirituais que dominam regiões, como o príncipe da Pérsia que a gente lê em Daniel 10, designados para lugares importantes do mundo. E que juntos, esses 4 anjos formariam um conselho de anjos caídos ligados ao julgamento final. Há também teorias que ligam esses anjos aos 4 grandes impérios que dominaram Israel na antiguidade: Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. Cada império, segundo essa ideia, teria sido influenciado por um desses anjos, que depois foram aprisionados após cumprirem seu papel dentro de um plano divino. Não importa qual teoria a gente siga, todas concordam em um ponto: esses anjos são extremamente destrutivos. O texto da Bíblia é claro. A libertação deles vai causar a partida de 1/3 da humanidade. Isso não é uma coisa simbólica. É algo literal, um extermínio em escala global, que não vai ser causado por governos ou bombas, mas por seres espirituais que têm o poder de tirar a vida. A gente precisa lembrar que, no contexto do Apocalipse, cada trombeta que toca solta uma série de julgamentos divinos. E o toque do 6º anjo, que liberta os 4 do Eufrates, é o mais letal de todos. Depois que eles são soltos, aparece um exército de 200 milhões de cavaleiros, descritos de um jeito que mistura fogo, fumaça e enxofre. Alguns acham que esse exército é espiritual, outros que é um exército humano, mas totalmente manipulado por esses anjos. De qualquer forma, o resultado é o mesmo: um massacre global sem precedentes. O lugar onde eles estão presos, o rio Eufrates, não está ali por acaso. Ele é uma das fronteiras do Éden, o lugar onde a humanidade começou. Ao mesmo tempo, foi ali que surgiram os primeiros impérios cruéis. A Babilônia, por exemplo, nasceu às margens do Eufrates e é descrita no Apocalipse como a grande dama da noite que se embriagou com o fluido vital dos santos. É como se o Eufrates fosse o ponto de encontro entre o começo e o fim, o lugar onde a criação encontra o julgamento. Nos nossos dias, a seca do Eufrates tem revelado não só cavernas e túneis antigos, mas também sons estranhos que foram gravados por militares e civis naquela região. Tem vídeos onde a gente pode ouvir ruídos metálicos, vozes e até gritos que ecam das profundezas. Coincidência? Ou um sinal de que a libertação está próxima? A tradição judaica também tem histórias antigas de anjos que foram presos em lugares muito profundos, como no livro de Enoque.
Lá, os anjos que caíram são mantidos em prisões subterrâneas até o dia do julgamento. A semelhança com o que a gente lê no Apocalipse é assustadora. Se esses 4 anjos já estão ativos, como muitos teólogos acreditam, então a gente não está mais só esperando pelo Apocalipse. A gente está vivendo as primeiras páginas dele. Esses anjos são reais, são perigosos e talvez já estejam agindo por aí. Enquanto o Eufrates seca, o que deveria ser só terra está se revelando como portais para prisões milenares. As cavernas e túneis que a gente descobre agora escondem mais do que só relíquias. Elas guardam uma ameaça espiritual. A libertação dos 4 anjos de Apocalipse 9 não é algo aleatório. A Bíblia fala que eles estão presos junto ao grande rio Eufrates. E aqui, a geografia profética não é só um símbolo, ela é literal. O Eufrates sempre foi super importante nas Escrituras, desde o Jardim do Éden até os últimos conflitos da humanidade. Mas, ultimamente, algo inquietante está acontecendo. O Eufrates está secando. O que antes era um dos rios mais volumosos do mundo antigo, que sustentou civilizações inteiras como Babilônia e Assíria, agora mostra um leito rachado, seco e exposto ao sol. Especialistas dizem que é por causa da mudança climática, da construção de barragens e da má gestão da água. Mas, para quem estuda as profecias bíblicas, essa seca não é só um desastre ambiental, é um sinal. Em Apocalipse 16, versículo 12, a gente lê que o 6º anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates. E a água secou para que o caminho dos reis do Oriente fosse preparado. A união entre essa trombeta do capítulo 9 e a taça do capítulo 16 cria uma história conectada. O rio secando, os anjos sendo soltos, os exércitos sendo preparados. Mas o que mais esta seca está revelando? Relatórios arqueológicos recentes mostram que, conforme as águas recuam, surgem estruturas que ninguém conhecia. Na região da Mesopotâmia, onde hoje são o Iraque e a Síria, arqueólogos têm achado entradas de cavernas, túneis e até câmaras subterrâneas que foram escavadas na pedra, com inscrições em sumério e acádio, algumas ainda não foram traduzidas. Uma das descobertas mais perturbadoras aconteceu em 2022, na cidade de Du, no Kurdistão iraquiano. A seca deixou visível um complexo de palácios da era Mitanni, uma civilização que existiu na mesma época dos cananeus e dos primeiros hebreus. Mas o mais curioso não foi a arquitetura, e sim os desenhos nas paredes. Criaturas com asas, figuras com rostos agressivos e cenas que lembram rituais de selamento. Essas imagens fazem a gente lembrar do livro de Enoque, um texto antigo que era importante para comunidades judaicas e cristãs primitivas.
Ele conta sobre o aprisionamento de anjos caídos em cavernas subterrâneas até o dia do julgamento. Enoque descreve esses vigilantes presos debaixo de montanhas, em lugares onde a terra treme e os ventos sussurram, características que combinam com várias áreas ao longo do leito seco do Eufrates. E aí surgem os sons. Relatos de pessoas da região falam de ruídos inexplicáveis que vêm das cavernas que a seca revelou. Trabalhadores que estavam explorando o local ouviram gemidos, gritos metálicos e até um cântico grave, como se fosse uma oração em alguma língua muito, muito antiga. Tem vídeos circulando em alguns canais que mostram o eco desses sons passando pelos túneis e que dão um arrepio até em quem não acredita. É claro que os céticos tentam explicar esses sons como algo natural, como pedras rangendo ou o vento forte. Mas os moradores, que são descendentes de povos antigos, como os assírios e caldeus, contam uma história diferente. Eles sempre souberam que tinha algo preso debaixo da terra. Lendas que passam de geração em geração falam de criaturas que foram seladas por sacerdotes antigos, de palavras proibidas que não devem ser ditas e de túneis que ninguém deveria abrir. A ligação com o selamento dos 4 anjos fica ainda mais forte quando a gente percebe um padrão. Muitos dos túneis que foram descobertos agora têm a mesma direção geográfica e profundidade, como se tivessem sido escavados seguindo uma arquitetura espiritual muito precisa. Há entradas que se juntam com antigos zigurates, que eram torres religiosas usadas para falar com os deuses, e outras que coincidem com rotas militares dos impérios que dominaram Israel. Se essas estruturas são só restos arqueológicos ou verdadeiros portais selados, é um debate que ainda existe. Mas o fato de elas estarem aparecendo justamente agora, em um mundo com tanta tensão, guerras e uma espiritualidade cada vez mais instável, levanta uma pergunta que não dá para fugir. Os portões do inferno estão se abrindo? E a gente não pode esquecer o que a profecia diz. Jesus falou em Lucas 8, versículo 17, que nada está escondido que não venha a ser revelado. Se esse princípio serve para a verdade espiritual, talvez as prisões esquecidas da terra estejam sendo expostas, não pela nossa curiosidade, mas pela permissão de Deus, como parte de um relógio que não pode mais ser atrasado. As descobertas arqueológicas dos nossos tempos estão fazendo mais do que só preencher lacunas na história antiga. Elas estão confirmando verdades que existem há milênios e que estão sendo ativadas agora. O mundo invisível está se aproximando perigosamente do nosso. E se os túneis realmente escondem os lugares onde os 4 anjos estão presos, então a libertação deles está muito mais perto do que a gente ousa imaginar. Se o mundo físico já está abrindo os portões do abismo, o que mais pode estar se movendo no que a gente não vê? No próximo capítulo, a gente vai revelar o exército que segue esses anjos.
Comente o que você pensa sobre essas descobertas, curta o vídeo e compartilhe com quem precisa acordar para a realidade espiritual que está bem diante dos nossos olhos. A libertação dos anjos não é um ato isolado. O Apocalipse mostra um exército de 200 milhões de cavaleiros que vão marchar sob o comando dessas entidades. Quem são eles e onde estão agora? À medida que os túneis debaixo do Eufrates aparecem e os ecos de vozes antigas parecem vir do chão, uma pergunta muito importante surge. Esses seres que estavam presos vêm sozinhos? A resposta do Apocalipse é clara e assustadora: não. Logo depois de falar sobre a libertação dos 4 anjos, no versículo 15 do capítulo 9, João ouve algo que parece uma profecia militar. O número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. Ouvi o número deles. Apocalipse 9, versículo 16. É uma frase curta, mas que carrega o peso de um extermínio global. 200 milhões. Um número tão grande que, na época em que João escreveu isso, era muito maior que a população total da Terra. Nenhuma nação, nenhum império antigo poderia sonhar com um exército assim. Mesmo hoje, esse número é maior que o total de todos os soldados de todos os exércitos do mundo somados. Então, o que João viu? Ele ouviu um número simbólico ou literal? A resposta divide os estudiosos há séculos. Alguns dizem que o número deve ser lido de forma simbólica, mostrando uma força tão grande, esmagadora e relacionada a seres malignos que a gente não consegue nem imaginar. Outros, porém, defendem que é literal e que isso é parte do terror do fim dos tempos. Esse número foi mencionado com precisão porque essa força já existe, de alguma forma, e está só esperando a ordem para agir. Mas quem são esses cavaleiros? João os descreve de um jeito que não parece humano nem angelical. Os cavalos tinham cabeças como de leões, e da boca deles saía fogo, fumaça e enxofre. Por essas 3 pragas, 1/3 dos homens foi eliminado, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saía das suas bocas. Apocalipse 9, versículo 17. Esses seres são instrumentos de julgamento, não são só soldados, mas a própria destruição. E aqui começa um debate profundo entre o que é espiritual e o que é tecnológico. Alguns estudiosos de hoje sugerem que João, ao tentar descrever visões do fim dos tempos com a linguagem limitada da sua época, pode ter visto armas de hoje, tanques, lança-chamas, aviões de guerra ou até drones. Tecnologias que combinam com o que ele descreveu: fogo, fumaça, enxofre e muita. No entanto, essa ideia de tecnologia não explica o lado espiritual da história, nem o fato de os anjos libertos estarem no comando direto. Isso nos leva para uma ideia ainda mais sombria. Esses cavaleiros não são humanos. Eles poderiam ser entidades espirituais, como os nefilins, que são mencionados em Gênesis e nos textos antigos, como o livro de Enoque. Seres que nasceram da relação entre anjos caídos e mulheres, que foram destruídos pelo dilúvio, mas cujos espíritos vagam sem descanso. Muitos estudiosos afirmam que esses espíritos malignos vão se tornar o exército do fim, possuindo corpos, manipulando massas e causando guerras em nome das trevas. A descrição do exército também lembra uma dominação em massa. Imagine uma força espiritual que consegue se infiltrar em ideias, governos, sistemas militares. Nos tempos de hoje, isso poderia significar que esses 200 milhões já estão entre nós, não como soldados uniformizados, mas como uma rede invisível de má influência, agindo nos corações e nas decisões das pessoas. Basta a gente olhar para os conflitos que acontecem no mundo hoje. Guerras que parecem sem explicação, líderes que parecem estar delirando de poder, eliminação em massa que a gente não consegue imaginar,
e uma cultura que celebra a partida. Será que tudo isso é o começo da marcha dos 200 milhões? Além disso, existe uma ligação direta entre a libertação dos anjos e a ativação desse exército. O texto diz que os anjos são soltos para tirar a vida de 1/3 da humanidade. Mas quem executa o julgamento são os cavaleiros. Isso mostra uma ação coordenada, uma hierarquia maligna, onde os anjos libertos não agem sozinhos, mas comandam um exército preparado, que já está em posição, apenas esperando o toque da trombeta da profecia para se manifestar. É importante notar que isso não está limitado ao campo espiritual. O próprio jeito de ser humano está sendo moldado pela mídia, pelos sistemas econômicos, pelos traumas globais e pelas histórias de pânico coletivo. O espírito da guerra, da divisão e da partida está se espalhando como um vírus. E talvez seja isso mesmo, o espírito de guerra já começou sua marcha invisível. A profecia não é só sobre um evento distante no futuro. É um alerta urgente sobre movimentos que já estão acontecendo. E se esse exército de 200 milhões está prestes a aparecer de vez? A grande questão agora não é só quem eles são, mas o que eles vieram fazer. Qual é o objetivo do seu surgimento? Seria só aniquilar ou há algo mais profundo por trás dessa ofensiva global? Será que a gente está prestes a ver um plano que foi criado antes mesmo do dilúvio? Essas perguntas nos levam para o que vem a seguir, onde o verdadeiro propósito da destruição será revelado. Porque aniquilar 1/3 da humanidade não é o fim, é só o começo de algo ainda mais assustador. Agora que a gente sabe quem segue os anjos, a gente precisa entender o que exatamente eles têm autorização para fazer e por quê. A partida de 1/3 da humanidade não é só uma tragédia, é uma sentença. Mas o que poderia justificar um julgamento divino tão grande? E será que ainda dá tempo de evitar isso? Eles não se movem à toa. Os 200 milhões de cavaleiros descritos por João, que são comandados pelos anjos libertos do Eufrates, não se levantam só para causar caos. Eles cumprem uma ordem, um decreto, um julgamento. E a dimensão dessa sentença é tão difícil de entender quanto assustador. 1/3 da humanidade será destruído. Para a gente entender o peso disso, precisamos contextualizar. Hoje, o nosso planeta tem cerca de 8 bilhões de pessoas. 1/3 disso representa quase 2,7 bilhões de vidas. Imagine, na prática, o desaparecimento total da China, da Índia e dos Estados Unidos juntos. A gente está falando de uma extinção em massa, que é muito maior do que todas as guerras, pandemias e desastres naturais que já aconteceram. Mas por que Deus permitiria algo assim? A resposta está, de forma paradoxal, no próprio coração humano. O capítulo do Apocalipse, depois de descrever o julgamento dos anjos e do exército relacionado a seres malignos, termina com uma frase quase inexplicável. E os outros homens que não foram eliminados por essas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos. Apocalipse 9, versículo 20. Mesmo diante de tanto terror, o ser humano continua teimoso. A adoração falsa não para. As práticas ocultas, o ocultismo, os homicídios, a imoralidade íntima, tudo continua. Esse trecho mostra que o julgamento não é só uma forma de destruir, mas uma última tentativa de Deus diante da teimosia de não querer se arrepender. O coração da humanidade, cheio de orgulho e cego espiritualmente, resiste ao chamado da graça. Deus, que por séculos estendeu sua mão com misericórdia, agora levanta a voz em justiça. Essa dinâmica entre aviso, paciência e julgamento já aparece em outros momentos da Bíblia. No dilúvio, por exemplo, Deus avisou Noé sobre a destruição que estava vindo e esperou 120 anos enquanto a arca era construída. Durante esse tempo, o mundo teve a chance de se arrepender, mas as pessoas debocharam e caçoaram, e o julgamento veio.
Em Sodoma e Gomorra, Abraão pediu misericórdia. Deus disse que se houvesse apenas 10 pessoas justas, ele pouparia as cidades. Não havia e o fogo caiu. Apocalipse 9 segue o mesmo padrão. O julgamento não acontece porque Deus age por impulso, mas por causa da persistência humana no pecado, mesmo diante dos avisos mais sobrenaturais. Mas tem mais. O versículo 21 continua dizendo: nem se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas práticas ocultas, nem da sua venda do corpo, nem dos seus furtos. Esses 4 pecados que são mencionados não são por acaso. Eles são as marcas da civilização nos tempos finais. Homicídios, a vida perdendo o valor, o ódio generalizado, guerras e eliminação em massa. Práticas ocultas, o ocultismo crescendo, se disfarçando de espiritualidade moderna, astrologia, rituais e pactos que se tornam normais, venda do corpo, os valores morais sendo destruídos, a intimidade exagerada, o uso do corpo como moeda, furtos, a ética das instituições desmoronando, a ganância do sistema, a desigualdade enorme. Essas práticas mostram não só uma decadência da sociedade, mas um afastamento de Deus que parece irreversível. O julgamento de 1/3 da população, então, não é algo sem sentido, é uma consequência. É a colheita de algo que vem sendo plantado por muitas gerações. E aqui a gente se depara com uma questão profunda. Deus é justo ao permitir tamanha destruição ou ele é cruel? Essa é uma pergunta que muita gente faz, mas que mostra que a gente não entende a natureza de Deus. A justiça de Deus não é como a nossa. Ela é santa, perfeita e, ao mesmo tempo, cheia de misericórdia e paciência. O fato de esse julgamento acontecer tão tarde na história mostra o quanto Deus esperou. Ele envia profetas, sinais, visões, pregações, tragédias que servem de aviso, tudo para que a humanidade acorde. Mas chega um ponto em que o tempo acaba. A misericórdia não contradiz a justiça, ela vem antes. E quando o arrependimento não acontece, a justiça precisa agir. O julgamento, então, não é só um castigo, é a restauração da ordem de tudo. Essa sentença contra o mundo não atinge só pessoas, mas sistemas, governos, religiões corrompidas, impérios financeiros, redes de maldade global. Deus não está só punindo, Ele está limpando o tabuleiro para que o plano eterno avance. Esse julgamento, portanto, não deve ser lido como raiva, mas como uma retribuição sagrada e, ao mesmo tempo, como um último aviso. Porque se você está me ouvindo ou assistindo isso agora, ainda não chegou esse tempo. A trombeta ainda não tocou. Os 4 anjos podem já estar agindo, mas o decreto final não foi dado. Isso significa que ainda existe chance de arrependimento. Ainda há graça, ainda há tempo. Mas por quanto tempo? A profecia mostra que haverá um limite. O que vem a seguir não são só eventos aleatórios. Há um cronograma espiritual se desenrolando diante dos nossos olhos. O mundo espiritual está agitado. Os sinais estão aumentando e o espírito do julgamento já está agindo nas nações. O mundo está, mais do que nunca, à beira do abismo. Se esse julgamento foi planejado desde a eternidade, então os sinais de que ele está perto já estão entre nós. O Apocalipse fala de um tempo marcado para a libertação. Mas e se esse tempo já tiver chegado? Eventos recentes dão a entender que os 4 anjos já estão nos bastidores, influenciando a história humana. O toque da 6ª trombeta não é apenas um anúncio para o futuro. Ele ecoa nas entrelinhas do que a gente está vivendo agora. Se os 4 anjos do Eufrates foram soltos para agir em uma hora, dia, mês e ano específicos, a pergunta que a gente precisa fazer é clara.
Esse tempo já chegou? E se sim, como a gente vê isso no mundo de hoje? A resposta pode estar muito mais perto do que a gente imagina. As provas de que esses seres já estão agindo espiritualmente são tão inquietantes quanto fazem sentido com o que está descrito em Apocalipse 9. Vamos começar pelos conflitos globais recentes. Desde o começo do século XXI, a Terra tem vivido um aumento assustador de guerras em várias regiões e muita destruição. O colapso da Líbia, a guerra na Síria, o conflito sem fim na Ucrânia, as brigas entre grupos na África, os problemas no Oriente Médio e, mais recentemente, a tensão entre potências nucleares. Tudo isso parece ter explodido em intensidade e frequência. É como se esses cavaleiros já estivessem soltos, mas não visíveis aos nossos olhos, agindo através da mente e das decisões das pessoas. Apocalipse 9 fala de fogo, fumaça e enxofre. Imagens que, na era moderna, lembram assustadoramente bombardeios, mísseis e explosões químicas. Será mesmo coincidência? A violência aumentou demais, de eliminação em escolas a ataques terroristas, passando por homicídios de mulheres, tirar a própria vida em massa e até rituais relacionados à adoração falsa que são transmitidos nas redes sociais. O planeta inteiro parece estar sob a influência de uma força sombria. Estatísticas globais confirmam, nunca antes houve tanta destruição, tanto interna quanto externa, em tão pouco tempo. Mas o cenário não se limita ao mundo físico. No plano espiritual, o mundo também parece mergulhado em trevas densas. Movimentos políticos e ideológicos que antes seriam considerados loucura, agora são vistos como normais. Os valores morais estão em decadência, o caos se tornou uma instituição, a fé está sendo perseguida e a ética está em colapso. Tudo isso são sinais claros de uma influência maligna que age acima das instituições. A gente vê líderes mundiais tomando decisões que não fazem sentido. Populações inteiras dominadas pelo medo, pelo ódio ou pela falta de interesse. A frieza diante do sofrimento, a banalização do mal, o desespero crescendo. Tudo sugere que tem algo se movendo nos bastidores da história. Será que essa influência é a ação dos seres malignos, dos 4 anjos e do exército deles? A Bíblia e outros textos antigos falam claramente sobre dominação espiritual. Mas o que a gente vê hoje é algo ainda mais profundo, uma dominação coletiva, um tipo de domínio espiritual que não atinge só pessoas, mas multidões. Uma cultura inteira pode ser dominada. Quando ideias distorcidas se tornam a regra, quando o que é certo é ridicularizado e o mal é glorificado, essa atuação invisível pode ser vista em vários acontecimentos de hoje. Desastres naturais que acontecem ao mesmo tempo e que não têm explicações científicas simples. Crises econômicas planejadas que favorecem o controle de massas. O uso de tecnologias para manipular e vigiar, e não para libertar. E a inversão de valores espirituais, onde o mal é chamado de bem e o bem é chamado de mal. Muitos estudiosos e profetas de hoje já vêm alertando há décadas. Vários deles dizem que, desde 2020, uma barreira invisível foi rompida no mundo espiritual. A pandemia global, por exemplo, além do impacto biológico, teve um efeito espiritual profundo. Ela espalhou o medo, o isolamento, a desconfiança e abriu portas para um novo tipo de controle, o controle invisível. Além disso, profecias modernas têm apontado que o Eufrates é um marcador espiritual não só geográfico.
O fato de ele estar secando diante dos nossos olhos pode ser um sinal real de que o relógio do julgamento começou a girar. Várias visões e sonhos relatados por cristãos no mundo inteiro mostram sons, terremotos e até criaturas espirituais que vêm de regiões ligadas ao Eufrates. Muitos desses relatos combinam com zonas de guerra, como a fronteira entre a Síria, a Turquia e o Iraque, justamente onde estão as ruínas da antiga Babilônia. A coincidência geográfica é só a superfície. O que realmente importa é que existe um movimento espiritual acontecendo agora mesmo. E a Bíblia não nos deixa dúvidas. Esses 4 anjos não só foram soltos, mas foram designados para preparar o mundo para a próxima etapa da grande tribulação. Os acontecimentos não são aleatórios. A gente está vivendo uma sequência de eventos com a marca do espiritual. Os terremotos não são só naturais, são avisos. As guerras não são só políticas, são ensaios assustadores. As mudanças culturais não são só coisas de cada época, são aberturas de portais. E aqui está a parte mais importante. Se eles já estão agindo, o que vem depois? Esse é o verdadeiro centro da inquietação. Porque se esses seres já estão operando entre as nações, movendo os líderes como peças em um tabuleiro divino, então o que a gente observa não é o fim, é o começo do fim. E tudo o que foi descrito até aqui, a seca do Eufrates, a descoberta de túneis, a libertação dos anjos, o surgimento do exército, a partida de 1/3 da humanidade, não é o clímax, é só o prelúdio. O Apocalipse nos alerta, há ainda algo maior vindo, algo ainda mais sombrio. A libertação é apenas o começo. O que vem depois da libertação? A resposta pode ser mais sombria do que a gente jamais imaginou. As profecias de Apocalipse não nos deixam dúvida. O mundo está caminhando para algo muito maior do que uma série de catástrofes. Os 4 anjos do Eufrates foram só o começo. O que se aproxima agora é a abertura de um portal espiritual tão profundo, tão destrutivo, que a mente humana nem consegue entender direito. Este portal é chamado nas Escrituras de O Abismo. Mas o que é exatamente esse lugar? Na Bíblia, o abismo é mais do que uma comparação. É uma realidade espiritual, uma prisão para os seres mais perigosos do universo que a gente não vê. Em Lucas 8, versículo 31, os próprios seres malignos pedem a Jesus para não serem enviados para o abismo. Isso mostra que até os espíritos malignos têm medo desse lugar. Em Apocalipse 9, versículo 13, a gente vê um anjo caído recebendo a chave do poço do abismo, de onde sai uma fumaça sufocante e criaturas monstruosas que atormentam a humanidade. E não para por aí. Em Apocalipse 11, versículo 7, a besta que elimina as 2 testemunhas de Deus sobe do abismo. No capítulo 17, essa mesma entidade é descrita como vindo das profundezas para governar por um breve período antes de ser destruída. Isso revela algo assustador. O abismo é a origem das grandes forças do mal no fim dos tempos. Se os anjos do Eufrates foram soltos para tirar a vida de 1/3 da humanidade, quem ou o que vai sair do abismo? A resposta está na sequência da profecia. O toque da 6ª trombeta prepara o mundo para a 7ª trombeta, que é quando a besta, o falso profeta e o anticristo aparecem com toda a força. Ou seja, os anjos libertos são aqueles que começam o caos, que preparam o terreno espiritual para a chegada de um poder ainda mais sombrio. Estamos falando da 2ª etapa da libertação espiritual do julgamento. E essa etapa envolve a ascensão de uma figura que não é só humana, mas que é inspirada, possuída e guiada diretamente pelas forças do abismo. Esse ser é chamado de a besta. Ele é mencionado em Apocalipse 13 como alguém que recebe poder do dragão, que é o próprio das trevas. Mas antes de reinar, ele precisa aparecer. E esse processo já começou.
O mundo está sendo, aos poucos, preparado para aceitar esse governante. Primeiro, pela destruição da verdade. Segundo, pela manipulação das massas. Terceiro, pelo desgaste nas emoções, na espiritualidade e na política das nações. O caos não é um acidente, é uma estratégia. E os anjos libertos já estão preparando cada detalhe. A ligação entre os anjos do Eufrates e o abismo é direta. Ambos fazem parte do mesmo plano: deixar livres as prisões espirituais que contêm os piores inimigos da humanidade. A única diferença é a ordem de libertação. O exército de seres malignos de 200 milhões já age nos corações dos homens. Mas a besta, o ser que vai se levantar como um salvador mundial, ainda espera o momento final de sua ascensão. O abismo está se abrindo, não de forma visível, mas através de rachaduras espirituais que aumentam no nosso tempo. Cada avanço de ideias contra os princípios divinos, cada lei que tira a autoridade de Deus, cada inversão de valores morais em nome da liberdade é uma pequena rachadura. E quando todas estiverem abertas, o que vai surgir não será apenas um sistema, mas um ser. Esse processo já é visível. O número de líderes mundiais que falam contra o cristianismo e têm comportamentos imorais aumenta a cada eleição. O cenário internacional clama por alguém que traga a paz, um mediador global, mesmo que isso signifique abrir mão da verdade. As religiões estão sendo levadas a uma unificação sem doutrina, sem arrependimento, sem cruz. Esse é o clima que vem antes da ascensão da besta. E tem mais. Os fenômenos sobrenaturais estão aumentando. Relatos de aparições, sons misteriosos vindos do fundo da terra, experiências de contato com entidades espirituais, inclusive em círculos de governo. A gente não está mais falando de boatos. Estamos diante de um movimento global para acostumar a humanidade ao que é invisível. As Escrituras nos avisam que aquilo que será adorado como Salvador será, na verdade, o Destruidor. E o mundo vai aplaudir. Por quê? Porque estará espiritualmente cego. Os anjos do Eufrates já terão cumprido seu papel: tirar vidas, confundir e endurecer os corações. O resto será só consequência. E o que a humanidade pode esperar se continuar ignorando os sinais? A Bíblia responde claramente: a grande tribulação. Um tempo em que a dor será algo normal, a paz será só uma lembrança distante e a verdade será perseguida. Um tempo em que o abismo não será só uma ideia, mas uma realidade que age. Cada passo que a gente dá agora nos aproxima disso. Cada decisão espiritual que a gente não toma, cada valor bíblico que a gente abandona, é mais uma chave girada na fechadura do abismo. A época da ignorância já passou. Estamos na época do discernimento espiritual. Deus está permitindo que os que querem ver tenham seus olhos abertos. Mas quem escolhe continuar cego já está participando do julgamento. É nesse ponto que o Apocalipse deixa de ser só um livro de profecias e se torna um manual de sobrevivência espiritual. O tempo da ignorância já passou, o abismo está se abrindo e com ele vem um julgamento que a gente nunca viu. A jornada profética que a gente fez neste vídeo nos levou por caminhos difíceis, profundos e muito espirituais. Desde a menção dos 4 anjos presos no Eufrates até a revelação do abismo que se abre diante da humanidade, tudo aponta para uma única e inevitável conclusão: o tempo está acabando. Os textos de Apocalipse 9 não foram escritos só como poesia para a gente meditar. Eles são avisos importantes de Deus para que o seu povo entenda o que está prestes a acontecer, ou, talvez, o que já começou. Vamos recapitular os pontos mais importantes que a gente viu.
Primeiro, a gente viu que 4 anjos caídos estão presos no rio Eufrates, esperando o momento que Deus marcou para serem soltos. Eles não estão livres por acaso, mas com um objetivo específico e um tempo exato para agir: tirar a vida de 1/3 da humanidade. A precisão da Bíblia sobre a hora, o dia, o mês e o ano nos mostra que isso faz parte de um plano maior, um julgamento divino que foi feito antes mesmo do mundo. Depois, a gente analisou que a libertação desses anjos começa uma mobilização espiritual devastadora. Um exército de 200 milhões de seres malignos, cavaleiros assustadores que agem com muito poder, causando violência, guerras, dominação espiritual e o fim da moral. Eles não agem sozinhos. São parte de um movimento coordenado, uma marcha das trevas sob o comando direto dos anjos que foram soltos. Seguindo em frente, a gente viu que essa destruição não é só simbólica. O julgamento de Deus aparece em números assustadores. 1/3 da humanidade é atingido, mas o mais importante do que a quantidade é o motivo. A humanidade, mesmo depois de tanta destruição, não se arrepende. Continuam adorando seres malignos, imagens, ídolos de ouro, prata e pedra. A teimosia do coração é a verdadeira condenação. A mesma dureza que condenou Sodoma, a mesma maldade que fez o dilúvio cair sobre a terra, agora ressurge com nova força nos tempos do fim. Em seguida, a gente pensou na possibilidade de que esses eventos já estejam acontecendo. Conflitos mundiais, explosões de violência, a sociedade se desfazendo, a adoração a seres malignos crescendo, a família e a espiritualidade se desintegrando. Tudo isso se encaixa perfeitamente nas descrições de Apocalipse 9. Os sinais estão em todo lugar. Basta a gente ter olhos espirituais para ver. Por fim, a gente se deparou com a realidade mais assustadora. O abismo está se abrindo. Os anjos do Eufrates são só o começo. O que sai do abismo, a besta, o anticristo, o sistema da falsa paz, é o auge do mal. E esse processo já começou. O mundo está sendo preparado de propósito para aceitar a mentira. Um tempo de escuridão tão intensa que só aqueles que são guiados pelo Espírito Santo conseguirão permanecer firmes. Diante de tudo isso, a pergunta que ecoa agora é: o que fazer? Essa revelação não é só um roteiro para o fim dos tempos, é um chamado para a gente tomar uma posição. E esse chamado é urgente, porque o tempo da ignorância acabou. A gente está entrando no tempo do discernimento, da separação, da vigilância. E o papel da igreja nunca foi tão importante quanto agora. A igreja de Cristo precisa acordar da apatia. Chega de cultos vazios, de pregações sem a mensagem da cruz, de adorações que não nos tornam santos. Chega de fazer acordos com o mundo, de se aliar ao sistema, de falar coisas que agradam, mas que não transformam o coração. Se os anjos já foram soltos, então a igreja precisa se levantar como sentinela dos últimos tempos. Cada crente, cada cristão verdadeiro tem uma missão agora: se preparar, se dedicar a Deus, ficar atento e anunciar a mensagem. O arrependimento precisa voltar a ser pregado. O julgamento precisa ser lembrado. A eternidade precisa ser falada de novo nos cultos. O céu e o lugar de tormento não são metáforas, são destinos. E milhões estão indo para o lugar de tormento sem saber que o portal já foi aberto. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos vai esfriar. Mas também diz que os que permanecerem firmes até o fim, esses serão salvos. Essa firmeza só é possível com 3 armas espirituais: oração fervorosa, não oração egoísta, mas oração por outras pessoas. Não só falar sozinho, mas com gemidos do Espírito.
Orar não é mais uma escolha, é uma questão de sobrevivência espiritual. Santificação diária. Viver em santidade não é ter religiosidade, é se separar. É se comprometer a não se contaminar com o sistema do mal. É manter os olhos no céu quando o mundo inteiro se curvar diante de falsos salvadores. Discernimento espiritual. O engano vai ser tão inteligente que enganaria até os escolhidos, se fosse possível. Por isso, ter discernimento será essencial. E ter discernimento só é possível para quem ama a verdade, que lê a Bíblia todos os dias e que anda no Espírito. Mas, infelizmente, muitos zombam. Muitos dizem que essas profecias são um exagero, loucura, só histórias. Alguns rejeitam os sinais, outros riem deles. A Bíblia já nos avisou sobre isso também. Nos últimos dias vão aparecer zombadores dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Mas esses ignoram que, assim como o mundo foi destruído pela água, também será consumido pelo fogo. E o relógio da profecia já está marcando os segundos finais. O deboche dos ímpios não atrasa o julgamento. A falta de fé dos religiosos não anula o plano de Deus. O que foi escrito vai se cumprir. E agora, mais do que nunca, a gente precisa decidir de que lado vai estar. Quando o Eufrates seca e os sons misteriosos ecam das câmaras, a gente percebe que a promessa bíblica de que 1/3 da vida na Terra será impactada por eventos que mudarão tudo não é só uma história. É uma profecia confirmada que está se cumprindo diante dos nossos olhos, e agora você tem o discernimento para ver esses sinais com clareza. Este vídeo te mostrou os sons inexplicáveis vindos de câmaras milenares no Eufrates e como isso se conecta com a libertação de 4 anjos que, como a Bíblia diz, trarão eventos que mudarão tudo, inclusive tirando a vida de 1/3 da humanidade em um momento exato. Se você sentiu o impacto dessa revelação, deixa seu like e escreve "Estou preparado" nos comentários, para que a gente saiba que você está com a gente nessa jornada. Se aprofunde ainda mais nesse universo de revelações bíblicas. Confira a próxima história que preparamos para você sobre a Grande Tribulação, o que a Bíblia revela sobre os últimos dias. E se você ainda não está inscrito, faça parte da nossa comunidade para que a gente continue desvendando juntos essas revelações.